É assim que vende, crocheteira? Chega pra cá que hoje eu vou te dar mais uma aula de como vender o seu crochê. Você sabe que aqui nesse perfil a gente fala sobre vendas, sobre atendimento, sobre empreender, sobre investir, porque tá tudo ligado, né? E eu sei que tem muita crocheteira aqui que tem uma dificuldade imensa para vender as peças de crochê. E eu compreendo, porque você não é vendedora, você é crocheteira. E existe uma grande diferença nisso aí. Então chega para cá. Se você não me conhece, eu sou Bruna Aleluia. Antes do crochê entrar na minha vida, eu já vendia. Por isso, eu te falo com propriedade do assunto que vender uma arte, assim como fazer crochê. Porque é trabalhando e agradecendo, somos artesãos com muito orgulho. E vem aqui que eu vou te contar como eu vendo e como eu fiz uma venda assim. Simplesmente assim. Olha, vocês sabem que todo lugar que eu frequento, gente, eu tô aqui terminando um jogo de passadeira com 5 tapetes pequenos e uma passadeira. Olha para você ver, olha o tamanho da encomenda. Vocês sabem que onde eu vou, eu falo do meu crochê. Mesmo eu trabalhando igual uma louca nas redes sociais, mesmo eu postando stories o dia todo, mesmo o meu Instagram esteja lá estampado, né, para todo mundo que eu sou uma vendedora, eu sou uma empresária do crochê. Eu não me calo. Onde eu vou e eu tenho oportunidade, eu falo com o que eu trabalho. Se eu vou numa loja, se eu faço uma compra e eu vou pagar no caixa, se eu conversar com a menina que está me atendendo, eu vou falar para ela com que eu trabalho, vou convidar ela para seguir o meu perfil na internet, e é assim que eu faço. Eu não, eu não me acomodo apenas com as publicações que eu faço. Até tem gente que fica, não sei o quê, porque lá nos meus stories eu falo sobre tudo. Eu falo sobre crochê, eu posto crochê, mas eu também sou uma pessoa que vivo. Eu vivo várias coisas, eu faço várias coisas, eu falo sobre tudo. E aí tem gente que, mas que só quer ver crochê. Quem quiser ver só crochê, sinceramente, se ver os meus stories é perigoso não gostar, porque ali eu falo sobre tudo. Mas no meu dia a dia, na rua, eu tô sempre falando do meu crochê. E o que que eu faço? Que eu já falei muito para vocês fazerem também, guardar informações. Vocês precisam armazenar informações que seus clientes potenciais, suas clientes potenciais, elas vão te passar. Vocês sabem que eu faço academia. Na academia, eu já fiz muitas vendas. Na academia, eu tenho muitas clientes. E lá na academia tem muita gente que me segue, que conhece meu trabalho, sabe? Às vezes já aconteceu de eu estar lá fazendo meu exercício e alguém falar comigo que gosta do meu trabalho, que gosta de ver os meus stories, que gosta de ver meu crochê, e eu fico surpresa, porque às vezes são pessoas que eu nem conheço. E aí eu sempre falo, né? Quando uma pessoa me fala assim, é claro que eu vou falar, nossa, que bom, que legal, é para isso mesmo que eu trabalho e tudo. E aí, que dia que você vai levar a sua primeira peça do ateliê Bruna Aleluia para sua casa? E assim é desenrolado um assunto. Que aí a pessoa vai falar, eu tô precisando mesmo, sabe? E muitas das vezes quando a gente fala sobre as nossas peças de crochê, raramente a pessoa vai falar: "Ah, tá, depois eu falo com você". Não. A maioria das vezes, as pessoas dá desenvoltura ao assunto. Mesmo que não compre ali naquela hora, mas fala: eu tô pensando em fazer assim, assim, eu tô precisando quanto fica um tapete de sala?". E aí você vai perguntar o modelo, o tamanho, é assim que uma venda acontece. Muita gente engana se achar que vender é: "Olha aqui, quer comprar? Quero, tama". Nossa, acho que se fosse assim nem teria graça. Vender é você falar, é você conversar e pegar informações. E aí a pessoa vai falar: "Nossa, eu tô pensando em fazer um jogo". "Quanto que é um jogo de cozinha?". Assim que você fala com a pessoa. "Ai, quanto que é um jogo de cozinha?". E assim, você vai falar sobre modelo, aí você fala de cores, né, que tem você trabalha com peças mais elaboradas, que são peças com base de florzinhas ou sem, peças mais lisa, mais clean, mais minimalista, e assim nasce um diálogo. E a pessoa muitas vezes, ela dá a você, tudo que você precisa para vender para ela.
E aí, se você tiver uma pronta entrega, rola uma venda ali mesmo. Você vai pegar o telefone da pessoa, você vai falar com ela, você vai mandar fotos para ela, e pode ser que a venda nasça ali mesmo. Mas digamos que, como aconteceu comigo, há um tempo atrás, eu conversando com uma amiga que eu fiz, assim que eu voltei a treinar, eu fiz uma amiga lá. Muito gente boa, por sinal. E um dia eu terminei os meus exercícios, fui fazer uma bicicleta, e ela na bicicleta a gente começou a conversar. E eu falei do meu trabalho para ela disse que tinha começado a me seguir, que tinha visto e tinha gostado. E eu percebi no ato que ela era uma pessoa discreta, sabe? Uma pessoa bem elegante, bem discreta, sabe? Eu entendi na hora aquele perfil ali. Aí eu comentei, falei sim, como que você gosta das peças? Porque aí ela falou para mim que estava pensando em fazer um jogo para ela usar no quarto, que seria uma passadeira, só que uma passadeira maior para ela colocar ali no closet, no armário, entre o closet e a cama. Então, ela precisava de uma passadeira um pouco maior, mais larga. E os outros dois tapetes. Porém, ela gosta de cores pastéis. O cru, uma cor bem suave, sabe? Um perolado, um areia. Eu já tinha entendido, eu até ainda falei para ela, falei assim, eu já entendi o seu perfil. Antes de você me falar, eu já sabia que você curte essas propostas assim, né? E aí a gente conversou, ela me mostrou foto do lugar, ela me mostrou foto do quarto dela, e eu percebi que tudo lá é tom pastel. O quarto é tudo branco, os móveis são claros, é, a coxa de cama, tudo clarinho, tudo assim, tudo bem claro mesmo, bem elegante mesmo. Eu guardei essa informação. Eu guardei essa informação. E pensei, eu vou produzir um trabalho para ela. E ela vai comprar. E o que eu falei para não forçar? Eu disse, olha, eu sempre faço pronta entrega. Eu tenho aquele período os dias que eu passo fazendo pronta entrega, que eu atendo encomendas, porque é assim que eu trabalho. E eu vou fazer um jogo inspirado em você, sem compromisso. Sem compromisso. Eu vou fazer um jogo inspirado em você. Se você gostar e aprovar a inspiração, você fica. Se tiver tudo a ver com você, já que você está precisando mesmo. Se não, você não fica, não tem problema, eu vou vender para outra pessoa. Certo? Combinado? Combinado. Inclusive, ela tem uma planta que chama costela de Adão, bem num canto assim, do lado do closet. Porque eu posso chamar aquilo de closet, gente, porque é um armário gigantesco. E inspirando naquilo ali, um porcelanato maravilhoso, eu fiz um jogo 100% natural. Engana quem pensa que essas peças são sem graças, porque isso tem um poder, gente, peças assim, minimalistas, sabe? Esse simples, esse básico. Isso funciona de uma maneira que vocês não estão entendendo. Eu aconselho vocês a fazer vez ou outra aí para eu botar na pronta entrega. Aí eu fiz. Acreditem se quiser. Quando eu postei, eu fiz um vídeo mostrando um jogo rosa e o jogo 100% natural. Ela veio me perguntar se aquele era o dela. E ela já falou assim: ai, esse é o meu. Oi? Porque eu falei que eu ia fazer para colocar na minha pronta entrega. Ou seja, poderia ser de qualquer pessoa. E ela falou: esse é o meu, porque se for, tá maravilhoso, eu amei. Vai ficar lindo no meu quarto. Gente, eu não esqueci de jeito nenhum das informações que ela me deu. Então, vocês entendem que até foto do quarto dela, ela me mostrou? Então, isso entrou aqui, ó. Você não pode esquecer das coisas que as clientes falam para você. É desenrolando um assunto, é conversando com pessoas, batendo papo ali, de mulher para mulher, falando sobre casa, sobre a organização, arrumação, decoração, que você vai entender o que você precisa entender para você vender, né? Então, se você fala com a pessoa e ela diz, eu tô louca
eu tô precisando de um tapete de sala, assim, assim e tal. O que que você vai falar? Você vai falar assim, olha, eu faço sempre e boto na minha pronta entrega, porque de fato, essa peça é maravilhosa para vender. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que aquela peça que ela quer, que ela pensa, é ótima para vender. Porque não vai você dar à sua cliente a entender que as suas peças fiquem engastalhadas, não. Porque ela não vai querer, tá? Isso não é teoria. Na prática funciona assim, tá? Um vendedor que demonstra que vende bem os produtos, que aquele produto dele nunca fica encalhado, ele vai vender melhor ainda. Então você tem sempre que passar isso para suas clientes. Olha, essa peça que você, nossa, incrível que pareça, essa peça que você está falando, eu faço sempre, coloco minha pronta entrega. Menina, mas é o prazo de fazer, vende, porque realmente é maravilhosa. Inclusive, eu vou fazer mais. E quando eu fizer e estiver pronto, eu vou mandar para você, sem compromisso. Se você gostar, se ficar a sua cara, você fica. Se não, eu vendo, com certeza eu vendo para outra pessoa, mas eu tenho certeza que você vai ficar. E aí você vai trabalhar aquela peça. Se possível, você anota. Olha, na minha conversa com fulano de tal, ela tem preferência para tapetes de sala cru. Tapete de sala, ela me disse que precisa de um tapete de sala marrom com cru, marrom com rosa. E assim vai. É assim que acontece, gente, uma boa venda, sabe? Aquele diálogo que eu sempre defendo aqui, de vendedor e cliente, ele existe, ele é real. Então, sempre que você pode, que não pode também, fala com que você trabalha. Ah, mas como que eu vou chegar na pessoa e perguntar com que eu trabalho? No desenrolar, gente, de uma conversa. Sabe quando você tá ali? Ah, oi, tudo bem? Nossa, e aí, bom dia, bom dia. Vai, às vezes você, né, surge ali um papo, seja onde for que você tiver. Aí, você não é boba, dá seguimento, aborda aí um assunto, pergunta com que a pessoa trabalha, você vai falar com que você trabalha, enfim. Nós precisamos disso para vender, né? Aí é que tá, quando a gente fala que um bom vendedor, ele não pode ser acanhado, ela não pode ser introvertida, tem que ser uma pessoa esperta, tem que ser uma pessoa que observa, tem que ser uma pessoa que pensa, que planeja, que enxerga lá na frente e principalmente que memoriza, né? Então, por isso eu tô falando. Se você não guardar todas as informações, você pode anotar, anota. Faz isso. Anota no seu caderno, fala lá, a conversa que eu tive com fulano assim assim. Tem essa fulana para eu fazer aqui uma peça para poder mostrar para ela. E ali, no processo, vou fazer esse trabalho. O que você vai fazer? Você vai fazer stories, você vai mostrar o que você está fazendo, você vai falar com o que é que você está trabalhando. Olha, hoje eu estou fazendo, gente, essa peça campeã de vendas aqui, a queridinha do momento. É um jogo de passadeira assim, assim. Ah, é um tapete de sala. Então, vamos abordar o assunto sobre tapete de sala? Aquilo que eu falei para vocês, falar sobre a peça, o que a peça representa, qual a diferença que essa peça faz no dia a dia. Então, é muito bom você estar trabalhando e falando sobre aquilo, mostrando a peça que você está fazendo. Isso também surte um efeito assim, ó, incrível. Muitas vezes você está fazendo uma peça que já está vendida. Se você ficar mostrando aquela peça, se você ficar falando sobre ela, com certeza você vai despertar o interesse de alguém e essa pessoa vai querer a peça que você está fazendo. Aí você vai falar, não, mas está vendido, mas eu faço outra para você. Então, é assim que surge uma encomenda. Ah, tá, eu vi você trabalhando, eu me interessei, né? Nada de deixar para mostrar só depois que você finaliza. Ah, tô aqui fazendo e tal, tal. Aí depois que você finaliza, então, tô fazendo um jogo de passadeira, tô fazendo um tapete de sala. Deixa eu falar sobre esse tapete de sala. Deixa eu abordar um assunto sobre um tapete de sala. Falar o que é que eu estou planejando. Se eu estou fazendo algum desenho, qual o bico que eu vou fazer naquele tapete. Porque é um gancho. A pessoa está assistindo seus vídeos, ela está observando o que você está fazendo e também está ouvindo ali o que você está falando. Então, muitas das vezes, a peça já está vendida, mas é assim que você pega outra encomenda. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu vou postar foto e tá tudo certo. Tá, postei foto, mas não. O trabalho da venda continua. Em cada esquina que você dobra,
em cada lugar que você entra, com cada pessoa que você fala, é o momento de vender. Você está achando que, tá, todo mundo me conhece, todo mundo já sabe com que eu trabalho. Não, não, gente, não é bem assim. Às vezes a pessoa não te conhece, às vezes a pessoa até te segue, mas não vê as suas postagens todos os dias, porque tem isso. Às vezes você posta alguma coisa, a pessoa não vê, por quê? Porque aquela pessoa ela não tem tanta interação com você nas redes sociais, então ela sabe que ela te segue, às vezes nem sabe que te segue, que tem muito isso. Às vezes a pessoa nem sabe que te segue. Você também segue pessoas que você nem sabe que segue, né? Então você nem vê postagens da pessoa. Por quê? Porque não tem tanta interação, às vezes, né? O algoritmo não envia aquilo ali que você postou nem nada. E aí você fez uma peça, você acha, mas fulano me segue, fulano já viu. Não, fulano não viu. E mesmo se fulano tiver visto, talvez não viu com tanta atenção, talvez passou muito rápido e, e não chegou a observar todos os detalhes. Então, por isso é muito importante, durante a confecção das suas peças, você estar ali presente, crochetando, falando, contando uma história, mostrando a peça e falando da peça e parará, parará, por aí vai, que eu já falei muito sobre isso para vocês, né? Mas o objetivo aqui desse vídeo hoje é fazer vocês entenderem como que uma venda acontece, gente. Não é tão simples, não é tão mágico quanto muitas pessoas falam aqui para vocês. Vendem aqui, pelo menos para mim, a coisa não acontece como mágica. Não acontece como mágica por quê? Já aconteceu de eu postar alguma coisa, alguém pedir ali, falar, nossa, eu quero, quanto é? Já demais e acontece direto. Mas o meu trabalho, ele se consiste muito além do que as pessoas podem ver nas minhas redes sociais. Então, se eu tô num lugar, eu tô vendendo, se eu tô em outro, eu tô vendendo, se eu tô em outro, eu tô vendendo, e eu não vou perder a oportunidade. Então, batendo um papo, eu já pego uma informação, eu já vou botar ali, porque eu vou fazer uma peça e vou vender para aquela pessoa. E o principal é manter aquela pessoa como cliente. Então, você acertou o que ela queria, ela falou com você, você acertou aquela pessoa, você vai mantê-la como cliente e ela vai botar mais clientes na sua vida. É assim que acontece. Por que fulano tem tanto cliente e eu não tenho? A forma de trabalhar, gente, pelo menos comigo, eu vou falar de mim. Comigo é assim que funciona. Eu não tenho legenda milagrosa. Eu não tenho mágica e eu também não vou prometer para vocês que se vocês me pagar um valor X, eu vou ensinar toda essa mágica, porque não existe mágica. O trabalho é árduo sim, tá? Não existe nenhuma fórmula que vai fazer você vender assim, que vai fazer você... Não tem uma varinha de condão, isso não existe, né? Eu poderia inventar tantas coisas para vocês, prometer isso, prometer aquilo, mas não existe não. Comigo, o trabalho é mão na massa. O trabalho funciona desse jeito. Porque se eu não tiver rede social hoje, eu não vou encravar para vender, não. Porque eu já vendia antes da rede social chegar. Então, se hoje falar, nossa, deu um bug aí, nós vamos ficar sem Instagram até segunda ordem. Ninguém sabe o que aconteceu. Não tem problema. Eu tenho as minhas clientes. Tenho as minhas clientes. Tá tudo agendado aí. As minhas clientes fiéis, elas estão comigo. Eu tenho uma Honda Bis. Sabe que eu iria amar pegar as minhas coisas e sair de Del em Del de novo? Por quê? Porque é assim que eu vendo. Foi assim que eu aprendi. Eu até hoje continuo vendendo assim. E não pretendo parar, porque realmente é uma forma que dá prazer. Porque você sente ali o trabalho na pele, sabe? A flor da pele, o trabalho. Você sente as coisas acontecendo com você de uma maneira proposital, que você fez acontecer. Isso é maravilhoso. E através daquilo ali, daquela uma cliente, vem mais uma, vem mais outra, vem mais uma, vem mais outra, e a coisa anda. E você está sempre em movimento. Você está sempre mostrando uma peça vendida. Você está sempre mostrando uma encomenda que alguém fez. Você está sempre mostrando alguma coisa. Você tem sempre alguma coisa para falar. Você tem sempre uma cor nova que você trabalhou. E aí as pessoas vão entender o quê? Essa mulher é muito cheia. Essa mulher tem cliente demais. Que é isso? O que tem as peças dela? Eu quero experimentar. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês que se você passar numa loja onde não tem uma viva alma na porta, você não vai ter aquele interesse súbito de entrar. Mas se você passar
você vê movimento, gente entrando, gente saindo. Aqui em Bela Vista mesmo, hoje essa loja não existe mais. Mas todo mundo comentava sobre uma certa loja que, mas a gente passa lá, não vê ninguém. E eu sabia que dentro da loja tinha peças lindas, mas ninguém tinha interesse de entrar porque não via pessoas entrando, saindo, aquele vucu-vucu. Mas se você passa em algum lugar e vê pessoas entrando, pessoas saindo, aquele movimento, você vai entender que ali tem coisa boa. Ali tem um bom produto, ali tem um bom atendimento, tem um ótimo preço e que vale a pena estar ali. E você vai querer conferir o que tem lá. Assim funciona em todos os aspectos da venda, tá? Então, você está em movimento, você está sempre falando de uma encomenda, você está sempre mostrando o que você está trabalhando. Eu tinha, há um tempo atrás, eu fazia uma coisa que era falar para quem que eu estava fazendo a peça. Então, eu falava o nome das minhas clientes. Hoje eu não faço isso mais, gente, por quê? Porque estava dando encrenca. Porque eu tenho muitas clientes e tenho muitas encomendas. Então, às vezes, eu tô ali fazendo igual. Esse jogo é para uma cliente chamada Jace. Ela tem até o supermercado ali no setor de cima. É para ela dar para a mãe dela. Eu vou fazer esse jogo para ela e vou fazer um trilho de mesa espiral. Se eu postar, alguém que encomendou, muitas vezes até depois da Jace, já começa, e o meu? E o meu? E o meu? Você não vai fazer o meu? Você entende? Então, assim, as pessoas me deixavam até nervosa com isso. Então, eu parei de fazer stories e falar o nome da cliente que é que eu estava trabalhando, sabe? Mas isso é bom? Isso é muito bom, se você quiser testar, mas se prepare que elas vão começar a brigar com vocês, morrendo de medo de ficar para trás. Sabe que em partes isso é bom, né? Porque isso demonstra que elas estão ansiosas para receber a minha peça em casa. E eu fico satisfeita com isso só porque me deixava um pouco nervosa e apreensiva e eu parei de falar nomes de clientes. Isso aqui é para fulano e tal, 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 sabe? Ela se sente muito especial. Aí depois que tá pronto, se você quiser falar o nome da cliente, né, com a permissão dela e tudo, é uma boa tática, porque os clientes gostam muito disso, tá, gente? De que você fale o nome deles, que vocês enalteça a presença deles no seu negócio, que você faça questão da pessoa deles. Isso, assim, funciona como é um inflador de ego, mas cliente gosta disso. Você é cliente, você sabe, tá? Então, assim, nós precisamos trabalhar com essas técnicas que para você parece ser bobo, mas não é não, viu, gente? Tem um efeito positivo, muda bastante o rumo do seu negócio e você vai ver como a coisa vai funcionar. Então, a partir de agora, quando você aborda um assunto, começa a conversar com alguém, fala sobre as suas peças, pega e espera o que essa pessoa vai falar. Pode acontecer dela não prosseguir? Pode, mas não tem problema. Você fez a sua parte, você falou. Como vendedora, você está ali para isso. Agora, na maioria das vezes, essa cliente ela vai te dar bola, ela vai falar para você quais são as opções dela, o que ela está pensando em fazer. Eu estou pensando em pedir, acho que lá para o mês que vem, porque agora eu estou apertada e papapá, papapá, papapá. Tem gente que se desilude quando o cliente faz isso, mas eu vou te falar que isso é uma maravilha. Toda vez que uma pessoa falar para você que está pensando em comprar um jogo de passadeira, está pensando em pedir um tapete de sala, não vai pedir agora porque está apertado, você bota o nome dessa cliente na sua lista e faz o que eu estou te falando. Conversa com ele e fala, nossa, essa peça que você está falando, eu faço bastante, eu vendo bastante, inclusive, é uma das escolhidas para eu fazer agora, daqui uns dias. Aproveita que ela falou que é daqui mais uns dias, né? Ela falou que é para o próximo mês, não falou? Você também vai falar que você já estava de ideia de fazer essa peça daqui para mais uns dias e tal, para botar na sua pronta entrega, porque é uma peça excelente de vendas. E aí, minha filha, você vai ver a mágica acontecer. Mágica comigo só se for desse jeito, porque as minhas vendas não tem nada de piririm, piririm, sabe? Não tem gênio da lâmpada. Meu negócio funciona nos empurrão mesmo. Meu negócio funciona apertando. Meu negócio funciona com astúcia, para eu prestar atenção à minha volta. É não deixar uma oportunidade passar. É assim que a gente vende, minha gente, tá? Então, hoje eu quis, né,
passar essa dica para vocês, quis contar para vocês como eu fiz para vender um jogo de passadeira assim. E quero que você faz o teste e depois vai lá no Instagram, pega meu telefone e manda uma mensagem no meu WhatsApp e me conta o que é que aconteceu com essa sua tática de venda. Olha, Bruna, eu fiz como você falou e deu super certo, tá bom? E é isso aí, meninas. Um ótimo dia para vocês e vamos que vamos, trabalhando e agradecendo. Somos artesãos com muito orgulho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre peças de crochê, vestuário, moda casa, sobre material, sabe? Vamos falar um pouco sobre material. O material que é bom, o material que não é o ideal para você fazer isso ou aquilo. As meninas que estão investindo aí em vestuário, as meninas que decidiram fazer só jogo de tapete, só nicho de moda casa, a gente tem que falar sobre material, né, gente? Porque é uma coisa que deixa a gente, com muitas crocheteiras que estão começando, ficam confusas e a gente precisa muito falar sobre isso, né? Para fazer boas vendas, a gente tem que entender da matéria-prima também, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês.